Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Teru Takami, professor de Geografia de Estratégia Vestibulares. Hoje, no nosso webinar, eu vou comentar um pouco com vocês em relação ao terremoto que aconteceu no dia 22 de junho de 2022 no Afeganistão, exatamente na fronteira com o Paquistão. Além de falar das questões físicas do terremoto propriamente dito, também vou comentar sobre questões sociais que estão envolvendo o que faz com que realmente e infelizmente o Afeganistão sofra tanto assim com esses abalos sísmicos. Vamos lá! Caso ainda não sigam nas redes sociais, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, o canal de Estratégia Vestibulares pelo YouTube, Telegram, blog, e-mail e também a minha conta particular que vocês estão vendo aí no Instagram, prof.sauloterutakami, e não esqueçam, pessoal, de deixar o like. Se porventura você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. O Estratégia Vestibulares oferece programação de manhã, tarde, noite, dependendo da situação, até mesmo de madrugada. Então, o terremoto mata mais de 900 pessoas no Afeganistão. O que a gente pode falar a respeito? Magnitude de 6,1 ou 5,9. Como assim, Saulo? 6,1 ou 5,9? Na verdade, esses dados eles acabam sendo um pouco contraditórios, mas não é uma diferença tão grande. Vamos colocar na média 6 aí para não dar briga. 6,1 foi avaliado pelo Departamento de Meteorologia do Paquistão, ao passo que esse 5,9 foi avaliado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Aí você começa a pensar, né? Nossa, os Estados Unidos consegue ter esse serviço geológico ao ponto de chegar até o Afeganistão? Consegue, até porque o serviço deles é muito apurado, não só no país de origem, mas ao redor do mundo. Outro de 4,5 ao mesmo tempo. Lembrando que esses números, pessoal, 5,9, 6,1, 4,5, isso diz respeito à escala Richter, que de longe é a nomenclatura mais utilizada quando o assunto é terremoto. Esse outro que aconteceu de 4,5, infelizmente as agências de notícias ainda não deram detalhes a respeito, mas foi colocado que teve esse aí de 6,1 ou 5,9, tanto faz, mas nas suas proximidades também aconteceu um outro de 4,5, e foi ao mesmo tempo, o que acaba sendo bastante complicado aí a situação. Gravando em um raio de 500 quilômetros. Considerando aí esses 500 quilômetros, pessoal, cerca de 120 milhões de pessoas, aí nesse raio de 200 quilômetros acabam aqui sentindo esse tremor, de acordo aí com o relatório feito pela agência europeia quando o assunto é o quê? A sismologia. Depois, ocorreu a 44 quilômetros de Kochi. Já vou mostrar para vocês no mapa a localização de Kochi, a 51 quilômetros de profundidade. Aqui no caso que vocês estão vendo, esses 51 quilômetros de profundidade, coloquei um asterisco pelo seguinte: vi também em agência de notícia colocar 10 quilômetros. Imagino que a informação esteja equivocada. É mais fácil pensar nesse 51 do que no 10, mas infelizmente, quer dizer, melhor dizendo, mas a gente coloca esses dois dados aí para a gente ter essa ideia, 51, 10, mas como eu falei, estou mais inclinado desse 51. E nesse caso, pessoal, vale lembrar dois conceitos importantíssimos quando o assunto é terremoto. Qual, Saulo? Epicentro e hipocentro. Qual é a diferença? Epicentro é quando o tremor ele é sentido na superfície do nosso planeta. Hipocentro é quando ele tem a origem do seu terremoto, ou seja, no interior do nosso planeta. Então, quando a gente está falando aí desses 51 quilômetros, estou querendo dizer no interior do nosso planeta, é justamente o hipocentro. Aí o que reflete isso na superfície, isso é chamado de epicentro. Toma muito cuidado para não fazer confusão em relação a esses dois termos. Depois, aqui, pensando na localização, 44 quilômetros de Kochi, conforme eu falei para vocês, que a gente está visualizando a fronteira aqui entre o Paquistão e o Afeganistão. A gente observa também que a província de Paktika foi aquela que mais atingida e fez com que esse número de mortes fosse bastante elevado, conforme eu estou comentando com vocês. Vale lembrar, e vou mostrar para vocês hoje no mapa, quando a gente olha para o Afeganistão, ele está num local de intersecção de placas. Então, nós temos a placa indo-australiana, a placa euroasiática, a placa da Anatólica, desculpa. Então, realmente fica bastante complicado, o que faz com que mais facilmente sofra com esses abalos sísmicos. Depois, o número de mortos e feridos provavelmente aumentará. Por quê? No caso, quando a gente olha a situação do Afeganistão,
existem muitas pessoas que vivem nas zonas rurais. E nessas zonas rurais, as edificações não têm grande resistência. Então, quando ocorre um terremoto, e no Afeganistão ocorre bastante, infelizmente faz com que essas casas sejam destruídas o quê? Rapidamente. Além disso, elas estão localizadas em regiões bastante remotas, nas montanhas do Afeganistão. Tanto é que até a ajuda chegar na localidade, apurar, ver quantos chegaram a estar feridos, mortos e assim por diante. Vale lembrar que o número de feridos já está aí na casa dos 600 feridos, pelo menos. Então fica bastante complicado apurar isso, é por isso que muito provavelmente, e infelizmente, esse número aí vai aumentar. Qualquer ajuda internacional é bem-vinda, olha só. E vale ressaltar que isso, pessoal, foi um relato de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, porque ele está super preocupado com a situação. Olhando o número de mortes, esse número de mortes vem crescendo, realmente isso faz com que dê um desespero, vamos colocar dessa forma, e na opinião dele, qualquer ajuda realmente vai ser o quê? Mais do que importante para fazer com que a situação seja amenizada. Depois, em agosto de 2021, o Talibã tomou o poder. Lembra que eu comentei com vocês que além da situação física do terremoto propriamente dita, vou comentar também questões sociais, como essa em relação ao que disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, falando da ajuda financeira, e também vamos entender um pouco esse contexto aí em relação ao Talibã. Vamos lá. Em agosto de 2021, o Talibã tomou o poder no Afeganistão, até porque as forças armadas dos Estados Unidos saíram, e depois de 2 décadas no Afeganistão. Eles saíram, o Talibã entrou no poder. Quando isso aconteceu, automaticamente fez com que, por exemplo, algumas partes de comunidades internacionais, como é o caso da ajuda humanitária, acabaram o quê? Saindo do país. Mas não só isso. Além disso, a gente vê também que certos governos fizeram sanções bancárias no Afeganistão. Além dessas sanções bancárias, em relação à ajuda financeira, ela foi cortada. Resumindo, quem acaba sendo prejudicado, só para variar um pouco, a população afegã. Então, se era para ter um recurso ali de capital, uma condição mais humanitária, vamos colocar dessa forma, para poder ajudar a população, devido à tomada de poder pelo Talibã, que é considerado uma organização terrorista para a maioria dos países, infelizmente, acabou fazendo com que tivesse toda essa complicação na região. Em 1998, mais de 4.500 pessoas morreram, pensando em terremoto que aconteceu no Afeganistão. Em 2002, 1.000 pessoas e em 2015, 200 pessoas. Então a gente vê que realmente o Afeganistão sofre demais com o terremoto, conforme eu estou comentando com vocês, e já vou demonstrar no mapa a localização dele e pensando nessa intersecção de placas. Vale ressaltar que em relação a esse tremor, também o Paquistão e até mesmo a Índia acabou sentindo. Só que no caso do Paquistão não teve nenhum tipo de relato, pelo menos até agora, no que diz respeito à condição de morte, à quantidade de mortos, de feridos, nem tampouco em relação à Índia. Então vamos ver no mapa como é que fica essa situação que eu estou comentando com vocês. Olha só, quando a gente olha para o Afeganistão, deixa eu pintar o Afeganistão aqui para vocês em vermelho, para vocês verem a localização exata aqui do Afeganistão. Então, isso que eu acabei de marcar em vermelho para vocês é a localização do Paquistão. A leste dele está o Paquistão, mais a leste ainda está a Índia. Então, o que está em vermelho é o Afeganistão. Fica bastante claro nesse mapa de placa tectônica que ele está nessa intersecção que eu comentei com vocês, da placa euroasiática, da placa indo-australiana e da placa anatólica, conforme a gente está visualizando. Então, a região leste do Afeganistão sofre muito, justamente porque está o quê? Numa borda de placa tectônica. E conforme eu comentei com vocês, um país que não possui infraestrutura para poder resistir a esses terremotos, infelizmente o número de mortos acaba sendo o quê? Gigantesco. Diferente, por exemplo, do Japão, que possui uma boa infraestrutura, sabe o que fazer, uma criança desde 2 anos de idade, quando acontece um terremoto. No caso, quando a gente olha para a situação do Afeganistão, é semelhante ao Haiti. Infelizmente, o Haiti é considerado o país mais pobre do continente americano. Quando tem ali a questão do terremoto, furacão, por exemplo, acaba devastando bastante por conta dessas fragilidades das edificações que eu estou comentando com vocês. Então, pessoal, chegamos ao final desse nosso webinário. Coloquei aqui para vocês mais uma vez nossas redes sociais e não esqueçam de deixar o like. Muitíssimo obrigado pela audiência, excelentes estudos, até a próxima.